E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Bom dia a todos. Que Deus continue abençoando a cada um de nós nesta manhã de ressurreição. Para nossa leitura, nós vamos ler aqui em Apocalipse 10, do verso 1 ao verso 7. Amém. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. Seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brame o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-lo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como anunciou os seus servos, os profetas. Grandioso Deus e eterno Pai, nós podemos ler, nós podemos desfolhear esta Bíblia de capa a capa, mas se o Senhor não vir e se manifestar em nossos corações, tanto para falar quanto para ouvir, dependemos inteiramente do Senhor, sabendo que somos seres humanos pendentes à falha. Aí que precisamos mais de Ti. Ajuda o Teu povo. Um povo, Senhor, muitas das vezes está necessitado, muitas das vezes de uma cura, muitas das vezes de uma libertação, de uma ajuda divina que o homem não pode fazer. Muitas das vezes, além da medicina, além das possibilidades humanas, é quando o Senhor entra em cena. Estamos aqui, Senhor, a Teu dispor. Faz segundo a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Nós estamos além disso. Irmãos, nós vamos ver que irmão Brana fala
que a era de Éfeso, ela durou 120 anos. 120 anos, a era de Éfeso. Quando a gente fala em durou, é o tempo que Deus trabalha dentro daquela era. Eu creio que naquele tempo, quando Deus levantou a outra era, a era de Esmirna, com certeza tinha um outro povo querendo levar a era passada. E Deus já estava numa nova era, porque sempre é assim. Então o que eu quero chamar a atenção, eu quero fazer este paralelo da era de Efésios com a era laodiceiana, a era de Laodiceia. Se a gente for ver, é 120 anos Deus tratando na era de Efésios, com Paulo. O profeta e apóstolo desta era foi o apóstolo São Paulo. E a gente vai ver aqui, Deus também tratou com esta era praticamente 120 anos. Ele diz que ela é um pouco menor. Ele não fala que é 120, mas é um pouco menor. Aí você pode dizer, mas pastor, mas como é que Deus vai tratar? Porque tem a era quando Deus sai de dentro dela, quando Deus para de trabalhar com ela, mas ela continua porque esta era, ela vai até a tribulação, ela vai até o Armagedon. Então eu quero mostrar aqui um pouco para vocês, para a gente tentar esclarecer isso. A gente sabe que isso já é esclarecido pelo irmão Brana, é esclarecido pelo pastor Osmar, mas nós vamos dar mais uma ênfase, nós vamos tentar ajudar mais um pouquinho aqui, Então, a gente vai ver que em 1900 floresceu e nasceu o movimento pentecostal, a restauração dos dons, 1900. A gente sabe que em 1909 nasce o mensageiro da era de Laodiceia. Você tem que ver que a mensagem da restauração, William Seymour, Charles Parham, os dois missionários que desembarcaram aqui no Porto de Belém em 1911, eles não eram o mensageiro da era de Laodiceia, eles simplesmente estavam fazendo uma representação deste movimento pentecostal. Eles chegaram aqui no Porto de Belém e difundiram esta mensagem. Aí você vai ver, 1900, começando aquele grande movimento das línguas, das interpretação da língua, e as pessoas sentiram algo que era verdadeiramente da parte de Deus, ali na rua Azusa, para os irmãos lembrarem, 1900. 1911, os missionários desceram aqui também, difundiram aqui no Pará esta mensagem pentecostal. Em 1909, o irmão Brana nasce. Em 1933, Deus fala com o irmão Brana. Ele estava realizando um batismo, tinha cerca de 500 pessoas. Eu creio que é a 17ª pessoa que ele estava batizando ali. E veio uma voz que falou: assim como João Batista, precursor, a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Aí você vai ver aqui, mas Deus ainda continuava tratando com o povo pentecostal. Em 1946, o anjo falou com o irmão Brana. Em 1950, Deus agora estava terminando de falar com o povo pentecostal, através daquele movimento pentecostal de William Seymour.
Agora Deus estava falando através de um homem chamado William Branham. Você vai ver que em 1950 foi quando apareceu aquela coluna de fogo sobre a sua cabeça. E se a gente voltar aqui um pouquinho, você sabe que se a gente for mais um pouquinho atrás, você vai ver em 1948, Israel tinha se tornado uma nação. Israel, você sabe que é a figueira. Jesus falou dela. Quando a figueira brotasse, a sua vinda estava próxima. Você viu que a figueira brotou em 1948. Em 1950, Deus parou de tratar com aquele movimento e agora estava tratando com um homem. Ele ia passar a tratar ali com o irmão Branham. Todo aquele movimento pentecostal, aquele povo que era para eles ter feito, era para eles ter se sujeitado a este homem em sua primeira e segunda etapa. Você sabe que muitos dos crentes daquele movimento, muito deles, diz o irmão Branham, que nem mesmo criam na cura divina. Quem trouxe a vindicação, a manifestação para as pessoas crerem na cura divina foi o irmão Branham, através do seu ministério messiânico de primeira e segunda etapa. Aí a gente vai ver, em 1950 ele pregou o jubileu pentecostal. E aí Deus estava ainda, Deus tratando com aquele povo, mas de uma forma diferente, que aquele povo pudesse vir a um arrependimento. Você vai ver que o movimento pentecostal, Deus tratou com ele de 1900 a 1962. Por isso que você já vai ver em 48, 50, 57, você vai ver o irmão Branham pregando e dizer: Pentecostes secou e morreu. Por quê? Porque ele era aquele mensageiro daquela era de Laodiceia. Ele tinha que trazer a palavra de Deus restaurada, ele tinha que cumprir Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. São Mateus capítulo 17, verso 11. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele estava falando não de um Elias que tinha acabado de cumprir o ministério dele, verso 12. O verso 12 era João Batista, mas o verso 11 era um Elias que viria para o futuro, para quem? Para os gentios. Para o gentio, para manifestar o quê? Para restaurar o quê? Esta doutrina apostólica que se perdeu através de 7 eras da igreja. Aí você vai ver o começo ali, o irmão Branham restaurando o quê? Restaurando o batismo em moldes originais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque se você for ver na Bíblia, você não vai encontrar nenhum batismo efetuado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu desafio qualquer religioso, eu desafio qualquer teólogo, eu desafio qualquer padre ou papa me mostrar um batismo efetuado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ali simplesmente foi uma comissão, porque é muito falta de um raciocínio inteligente. Você sabe que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Esse Cristo é o mesmo Deus, não é outra pessoa, não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No princípio era o quê? Era o Verbo. Quem era o Verbo? O Verbo era Deus. Se no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, era Deus se manifestando para aquilo que Ele criou, para a sua criatura, porque lá no princípio Ele era Espírito, Ele era um Deus Espírito, o Espírito Santo, que desse Espírito Ele se manifestou naquele Logos,
naquela teofania, num corpo que aparece e desaparece. Foi por esta razão que Jesus chegou a dizer em São João capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho unigênito que está no seio do Pai, este fez o conhecer. Era Deus mesmo vestido de uma carne para poder sangrar. Jesus Cristo não é a terceira pessoa, nem a segunda pessoa da Trindade. A minha Bíblia fala em São João, a carta não São João, 1, verso 14, diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio restaurar esta deidade, ele veio restaurar esta doutrina. Se você for mostrar, irmão, mais de um Deus, para um judeu ele não crê. O judeu ele crê num só Deus, porque ele mesmo lá aprendeu de Moisés: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único, não há outro Deus além de mim. Então ele veio trazer esta restauração daquilo que havia se perdido. O lava-pés havia se perdido, as vestimentas, a doutrina de não colocar uma mulher para ser uma ministra, para ser uma pastora, tudo isso se perdeu através de 7 eras da igreja. Então, o que foi que veio fazer este homem? O que era para este povo pentecostal que estava naquele avivamento desde 1900? O que era para eles fazer? Era para eles aderir a este mensageiro, a esta nova mensagem. Deus deu uma oportunidade para eles virem arrepender. Em 1950, é lógico que Deus já vinha tratando, desde 1933, Deus já vinha se manifestando a seu profeta com visões, com sonhos, mostrando, vindicando até mesmo os religiosos, porque os religiosos sempre eles são contra a manifestação de Deus. Tu diz, como assim, pastor? É o religioso. Caifás, Anás olhava para Jesus e dizia: tens demônio. Mas o demônio olhava para Jesus e dizia: Filho de Deus Altíssimo. O diabo reconhece a Deus religioso, esse demônio, e é um demônio religioso, que faz as pessoas ficarem cegas. Assim como não reconhecer a Jesus, o Caifás era para reconhecer. Caifás era para reconhecer Jesus e não reconheceu. Datã, Coré e Abirão era para reconhecer Moisés e não reconheceu. Você sabe o que era que estava dentro da mente de Datã? Você sabe o que estava dentro da mente de Corá? Você sabe o que estava dentro da mente de Abirão? Era que o nome deles fosse citado. Era que Moisés dizia: não, nós estamos aqui. Se nós saímos do Egito, se nós estamos aqui nesse deserto, nós temos que agradecer ao Abirão, ao Datã e ao Corá. Era isso. Você sabe o que Caifás, o que estava na mente de Caifás? Sabe que o Caifás, você sabe que a própria Bíblia diz que Caifás, o irmão Branham chega a dizer que ele era o demônio encarnado. Ele foi levantado para aquele propósito. Assim como Deus sempre, irmão, quando Deus manifesta em carne, o diabo manifesta nos seus. Jesus veio em carne, ali estava Caifás encarnado, sumo sacerdote, pontífice. Estava Judas também, Satanás estava em Judas. E Judas, Jesus escolheu ele para o ministério. Um demônio no ministério, que expulsava demônio, que pregava o evangelho, um demônio pregando o evangelho. Sobre uma comissão de Jesus. Mas você sabe o que Caifás queria? Caifás queria
apontar: eis aí vem um Cordeiro de Deus. Ele queria que João Batista apontasse ele, que ele era aquele Cordeiro. Mas você sabe que não foi assim. Você sabe que quem apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi um homem completamente fora do sistema religioso. Foi um homem completamente separado da civilização. Deus levou ele aí para o deserto. Para a pregação dele não era igual a de Caifás, ao de Anás e os demais. Você sabe que quando ele veio falando sobre raízes, falando sobre machado, pregando contra o problema do dia, que era casamento e divórcio. Casamento e divórcio, não é lícito possuí-la. Falando para Herodes: a mulher que tu vive é mulher do teu irmão. Ele não se vendia ao sistema. Mas Caifás queria ser reconhecido, mas não foi reconhecido. Você acha que hoje, nos dias de Brana, também não queria outros ser reconhecidos, mas não foram reconhecidos? Você acha hoje, do tempo da noiva, tantos queriam ser reconhecidos, tantos queriam dizer: olha, eu te dei um parágrafo, eu te ajudei. Isso é mente de Satanás. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa da minha ajuda. Deus só precisa de pessoas que se entreguem na mão dele para ele poder usar. Sempre foi assim, não é diferente. Então, em 1950, era a oportunidade para esses pentecostais deixaram tudo aquilo que eles tinham aprendido errado, de falar em língua sem ter o intérprete. Agora tinha um profeta, um mensageiro ensinando que a língua, ela não é um ministério público, que a língua é um ministério privado, e antes dela ser entregue, ela tem que ser julgada pelos sábios da igreja. Quem fala isso é o apóstolo São Paulo. Sei lá, em 1 Carta aos Coríntios, você vai ver lá 12, 13, ele dá uma aula ali. Ele disse: eu prefiro falar 5 palavras da minha própria inteligência de que várias em línguas. Porque se chega uma pessoa indouta, uma pessoa novata no nosso meio e vê eu falar em língua, ele vai pensar que a gente está louco se não houver um intérprete. Então tinha ali agora um homem trabalhando e trazendo essas pessoas pentecostais ao arrependimento. Mas o que foi que eles fizeram? Eles não foram diferente dos luteranos, eles não foram diferente do wesleyano. Eles continuaram, e é por isso que está essa que a gente nem sabe chamar o que é isso, um desrespeito ao nome de Deus, se chamando pentecostal, mas completamente fora da palavra. Mulheres subindo ao púlpito e pregando, que é uma desordem. Tu diz: pastor, o senhor tem base bíblica? Eu tenho base bíblica. Você vai lá em Gênesis, Deus trazendo a sentença para a mulher: o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Daquele dia em diante, ela teria que ser submissa ao marido. Este marido que eu falo é Cristo, não é só o homem natural, é Cristo. Eva foi enganada, disse o apóstolo São Paulo, quando ele fala em sua carta, 1 Coríntios 14, versículo 34, ele vai falar que primeiro foi formado Adão. Adão não foi enganado, mas Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Então por isso que não é permitido ela falar. Mas esses homens, esses teólogos, esse movimento pentecostal, o que é que eles fazem?
eles intitulam ela pastoras, ministras na casa de Deus. Então o que foi que este profeta veio fazer? Era para este povo ter simplesmente adicionado essa mensagem deste profeta no que eles já tinham aprendido. Mas não, eles foram avante, eles estão aí, dizendo que vão ganhar o mundo para Jesus, batizando o errado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, colocando mulheres na plataforma para pregar, fazendo o batismo, não sabe se o batismo, tem uns que batiza Pai, Filho e Espírito Santo, tem um que batiza em nome de Jesus e Pai, Filho e Espírito Santo, tem uns que batizam por imersão, outro por aspersão. Por quê? Porque, meu irmão, sem profeta o povo se corrompe. Mas vamos sair daqui deste movimento. Em 1950, Mombrana pregou o movimento Jubileu, a união invisível da noiva. No parágrafo 149, Mombrana diz aqui assim, ó. 149, união invisível da noiva. Pentecoste secou e morreu. Por quê? A vida é Deus. Da onde Deus sai, seca e morre. O movimento luterano era enquanto o Wesley estava vivo. Depois da partida de John Wesley, depois da partida de Lutero, então a vida saiu. Quando a vida saiu, o que é os luteranos hoje, o que é a igreja anglicana hoje? Aí a vida passou para John Wesley. Enquanto a vida estava de John Wesley, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aquilo que Lutero não tinha, que Lutero só tinha justificação. Ele só tinha justificação. Eles mascavam o tabaco, eles fumavam o cachimbo, eles chamavam palavrão, mas era tudo que eles tinham. E quando Deus veio nesse movimento de vida, de santificação, o que foi que eles fizeram? Eles rejeitaram. E quando ele rejeita, Lutero também secou e morreu. Aí Deus passa para o movimento pentecostal e deixa o movimento de John Wesley. Aqueles que não aderiram à mensagem, aqueles que não adicionaram o movimento pentecostal na mensagem de santificação, aquela restauração, aquele adorno, o que foi que eles fizeram? A vida saiu, secou e morreu. Aí a vida passa para este profeta, passa para William Branham, passa para um homem. Assim como João Batista precursor, a minha primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda. O que era que Deus estava fazendo? Deus estava preparando a igreja para a sua segunda manifestação. Não a manifestação da primeira, mas a sua manifestação da vinda do Filho do Homem. Por isso que ele disse em São Mateus 24, versículo 36, aquele dia e hora, ninguém sabe. Aquele dia e hora. Nem os anjos, nem o Filho, unicamente meu Pai. Aquele dia e hora, a manifestação de Deus novamente se manifestar em carne humana. Para quem? Não mais para os judeus, mas para o gentio. Deus tomando uma forma de homem, Filho do homem, um profeta, a manifestação de Deus para o mundo gentil, não mais como alfa, mas como ômega, não mais como o primeiro, mas como o último. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Para quê? Para trazer uma mensagem. Para quem? Não para o mundo gentil, porque o mundo gentil tem rejeitado todos os avivamentos que Deus tem enviado para ele. Deus tem rejeitado, eles têm rejeitado, me perdoe. Deus tem rejeitado eles, em outras palavras, porque eles têm rejeitado o seu avivamento. O que fez a Alemanha, rejeitou a mensagem de Lutero quando ele estava vivo. O que fez a Inglaterra, rejeitou o movimento de John Wesley quando ele estava vivo. O que fez a América do Norte, na Rua Azusa, rejeitou o movimento pentecostal quando eles estavam em ação. E o que era para eles adicionarem a primeira e segunda etapa do irmão Branham, do profeta, o que foi que eles fizeram? Eles rejeitaram. Mas quando Deus vem com a vida, quando os pentecostais rejeitam, os americanos aceitam.
Os americanos aceitaram a sua primeira e segunda etapa, mas quando Deus vem adicionar a terceira etapa, o que é que eles fazem? Os americanos rejeitam novamente. A vida sai. E eu quero bem frisar numa coisa aqui antes de eu ler. Em 1950, irmão Branham estava pregando o jubileu pentecostal. Em 1950, agora Deus estava rejeitando aquele movimento, estava passando para o movimento dele, movimento profético para o gentio. E bem lembrado, faz-nos lembrar em que 1950? O nascimento deste mensageiro para nós. 1950 nasce o nosso irmão Osmar Branham. Veja que dentro do movimento pentecostal, em 1900 começou o movimento pentecostal. Em 1909 nasce o nosso profeta mensageiro para o mundo gentil e para sua esposa eleita, para trazer uma mensagem dos 7 trovões, para preparar esta noiva para sair da terra num abrir e fechar de olhos. Longe de denominação, longe de sistema, mas que Deus também em 1950 já estava tratando no ventre de uma mulher, nascer um homem, para que na hora certa, não pense que aquele nasceu em 1950, eu acho que lá com 22 anos, 23 anos ele começou o ministério dele, a mesma trajetória que a vida do irmão Branham teve e a vida deste homem teve, a mesma trajetória. Se a gente for pegar a sua primeira e segunda etapa, até Deus poder tratar ele aqui, na terceira puxada no ano 2000. Vamos ler aqui só para não ficar só no meu pensamento. Olha só, Pentecostes secou e morreu, como Lutero e o Wesley e o restante dele. Não é mais que um grupo de igreja, congregadas, boas pessoas, ainda que estão aí, hein? Mombrana, ainda que estão aí. Boas pessoas são boas pessoas. Boas pessoas, mas não têm a vida. Eles rejeitaram o movimento, eles não adicionaram. E o que é o movimento luterano, o que é o movimento wesleyano, o que é o movimento pentecostal, o que é o movimento dos Estados Unidos de primeira e segunda etapa, o que é o movimento do Brasil e do mundo de primeira e segunda etapa do pastor Joaquim. Por quê? Porque eles não adicionaram o ministério de Apocalipse 10, do 8 a 11. Veja que uma escritura é adicionada na outra. O que é a lei? O que é Jesus? É o cumprimento de toda a lei. Algo mais estava sendo adicionado. Era Deus se manifestando em carne humana. O que é o Novo Testamento? É Jesus se adicionando através de Paulo, os discípulos e os demais mensageiros. O que é os 7 selos, os 7 trovões? É Deus descendo do céu. Ele mesmo diz: e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Era Deus se adicionando ao ministério terreno deste 7º anjo, para manifestar sua igreja. É o mesmo Deus, irmão. Você não vai ver Deus fora do homem. Deus sempre está no homem. Tu diz, mas Branham morreu, mas Osmar morreu, mas a igreja não morreu. Nós estamos aqui para deixar essa mensagem ser adicionada, porque agora, depois, quando João parte, a mensagem é adicionada. Onde? Não no nosso intelecto, porque pregar é fácil, pastorear ainda é fácil. Você sabe o que é difícil? É Deus te reconhecer. É você ser um ministro de Deus, um pastor de Deus, um evangelista de Deus, um membro de Deus, para deixar Deus ser adicionado a você, para você não ter o seu próprio pensamento, para você não ter... Sabe qual é o problema das pessoas? É que elas querem entender Deus com a mente intelectual. Você não entende Deus, você toma posse dele através da revelação. Que foi que ele disse para Pedro? Pedro, carne e sangue não te revelou.
Porque os demais não tinham a mesma revelação? Eles não tinham. Eles foram aprender naquela hora que Pedro disse: tu és o Filho do Deus vivo. Porque os demais não falaram numa só voz: tu é o Filho do Deus vivo? Não, foi só Pedro. Foi a ti. Carne e sangue não. Irmão, você presta atenção que Pedro estava recebendo esta revelação, mas ele não era convertido. Ele ainda teve que passar por um processo de negar Jesus. Ele ainda teve um processo de chegar em Pentecoste para receber o Espírito Santo, para poder entender aquele mundo místico de Jesus. Porque Jesus, irmão Brana diz que ele era um místico. Os seus discípulos não entendiam. Quando ele tinha que passar por Samaria, ele pediu para os seus discípulos comprar comida. E apareceu aquela mulher samaritana e ele começou a conversar com ela. E quando os discípulos regressam, ele disse: mestre, tu não quer comer, tu não tem fome? A comida nós trouxemos, já está pronta, preparada. Ele disse: uma comida eu tenho que comer. Eu tenho fome de uma comida, de fazer a vontade de meu Pai. Então ele viveu no mundo paralelo. Deus tinha que chamar eles à parte para esclarecer as parábolas, que eles mesmos ficavam confundidos, ficavam se questionando entre si. Até mesmo Filipe diz: como é? Tu diz que tu vai para Deus, uma hora tu diz que tu está aqui na terra e que tu veio do Pai, então mostra a nós esse o Pai. O que nos basta. Ele diz: Filipe, isso não aprende com teólogo, Filipe. Eu estou há tanto tempo contigo e tu não vê, tu não pode ver eu nesta forma espiritual de logo, se não for através desta carne. Esta é minha fisionomia. Mas você acha que Deus, depois da sua crucificação, depois que ele voltou naquele corpo celeste, porque quando a gente morre, a gente tem um corpo terrestre. Quando a gente morre, a gente vai para aquele corpo celeste, para a sexta dimensão. Quando a gente voltar aqui na terra para o milênio, nós vamos estar num corpo glorificado. Jesus estava num corpo celeste quando a Maria viu ele na sepultura. Ele disse: não me toca, porque eu ainda não fui glorificado. Mas depois ele já aparece num corpo glorificado, um corpo que aparece e desaparece. Naquela teofania, ele que pode comer, que pode alimentar. Ele voltou à sua origem, irmão. Ele não ficou aquilo só era o sacrifício, só era o corpo para sangrar. Ele voltou à sua origem. Ele voltou àquele logos. Ele voltou àquela coluna de fogo que acompanhava Israel no deserto. Tanto prova que você vai ver no caminho de Damasco Saulo perseguindo os cristãos, perseguindo o nome de Jesus, por falta de entendimento. Um teólogo, se eles falam que é o grego, se eles falam que é o aramaico, então por que aqueles judeus que tinham a interpretação correta não creram em Jesus? Você sabe por quê? Porque é revelação, não é o grego, não é o aramaico, não é o latim, mas é a revelação. É você reconhecer quem ele é através da revelação. Carne e sangue não te revelou, mas meu Pai te revelou. Para a noiva não foi carne nem sangue, para João não foi carne e sangue. Quem revelou quem era Brana, quem era o novo nome, foi o Pai que revelou. Nós do quinto, por você esposa, não foi carne nem sangue que revelou este ministério de João, foi o Pai. Efésios 4:1. Ele nos elegeu nele. Ele nos elegeu nele quando? Antes. Quando foi? No primeiro movimento? Quando foi você aceitou Jesus? Não. Ele nos elegeu nele
antes da fundação, aonde? Do mundo. Antes da fundação do mundo não tem, meu irmão, você pode correr, você pode se esconder, você pode fazer o que quiser, se você for dele, Deus vai te encontrar. Não importa a situação, não importa a imundície que tu te encontre, mas Ele vai te achar. Ele vai te achar e Ele vai te limpar. Ele não vai te limpar, Ele já te limpou. A gente não precisa de Deus estar no trono para a gente ficar toda vez indo lá e orando. Não, Deus, como é que Deus ia se contradizer com a sua própria palavra? Como é que Deus vai se contradizer? Ele mesmo lá em Mateus diz, não usei de vã repetição. Agora você precisa estar no trono. Não, a Bíblia diz que Ele fez irmão, Deus é eterno. Ele fez uma intercessão de uma vez só, Hebreus fala. Ele viu quantas vezes você pecou, Ele sabia quantas vezes você iria falhar, quantas vezes você iria pedir perdão e arrepender. Mas Ele viu também que você não ficaria contra a mensagem dEle, contra a palavra dEle, que você bateria continência a Ele, a esta mensagem de Apocalipse 10, de 8 a 11. Você não ficaria contra. Olha só, então vamos ver aqui, meu irmão. Lutero e o restante deles não é mais que um grupo de igrejas congregadas, boas pessoas ainda estão aí. Isso tem que ser. O que fez ele abriu os selos, deu uma mensagem. Notaram vocês isto? Os 7 selos, que todos os mistérios das 7 eras da igreja foram selados com 7 selos. Os reformadores não tiveram tempo para fazer isso. Nos dias deles, eles não tiveram o suficiente. Eles não tiveram o suficiente. O irmão Branham estava além disso. Nós estamos também além da mensagem de Apocalipse 10, 7. Nós estamos além, porque senão, se você ficar aquém, se você ficar só com Branham, você não sabe o que os trovões falaram. Você não sabe que aquelas vozes soaram. Aquela voz que trovejou com os 7 trovões. Aquela voz para João era audível. João estava entendendo. Ele estava tão entendendo quando aquelas 7 vozes, quando aqueles 7 trovões emitiram as 7 vozes, irmão. João estava tão consciente que ele já ia pegar e escrever, mas no versículo 4, a voz fala com ele, João, sela o que os 7 trovões disseram. Aí você vai em Apocalipse capítulo 22, verso 10. Aí Deus novamente, o anjo fala com ele, João, não sela as palavras desta profecia, porque tinha que ser o 7º anjo para abrir estes 7 selos, e tinha que ter um mensageiro, uma abreviação aqui, irmão. Aí não dá para as pessoas compreenderem. O irmão Branham disse que em 1977 todas as coisas queriam terminar e teria a introdução do milênio. Irmão, Deus faz coisas surpreendentes para o homem e para a sua igreja. Você acha que nós estamos desamparados? Você pode ver que Deus, a geração de Noé foi 120 anos. 120 anos a geração de Noé. Você quer ver a mensagem? Você pode ver perguntas e resposta número 4, 156. A geração de Noé foi 120 anos. E depois que Deus escolheu ele para trabalhar naquela arca, ele construiu aquela arca. E depois que Deus ele construindo e disseminando e fazendo uma grande mensagem, uma pregação, uma misericórdia sendo estendida para cada um daquelas pessoas. Mas chegou um tempo, ele passou sua primeira e sua segunda etapa, fazendo aquela arca e fazendo sua pregação. Mas quando chegou na terceira puxada, ele entrou dentro da arca. E quando ele entrou dentro, irmão Branham diz
que ele trancou por dentro e Deus trancou por fora, porque Deus conhecia o coração de Noé. Olha, irmão, você acha que Deus é bom, né? Você sabe por que Deus, até mesmo os crentes da mensagem, mas ele não vem, mas ele está demorando? É a sua misericórdia, é por nós, para a gente nos libertar, para a gente nos agarrar, para a gente melhorar mais. É a misericórdia dele, não é para a gente piorar. Eu fico pensando, o camarada vem e me reclama, o irmão vem e me reclama, pastor Mendes, poxa, meu Deus, eu tenho um empréstimo aí, agora eu estou ganhando só R$20 por mês, porque eu pago tudo de empréstimo. Aí não dá nem pagar o dízimo. Eu tenho que o Senhor fazer uma oração. Aí Deus muda a vida desse irmão, aí ele se limpa tudo, ele se mete no maior. Em vez de melhorar, em vez de administrar, em vez de ter administração, parece que as pessoas, irmão, se Deus não tiver misericórdia da gente, ninguém se salvaria, porque a gente, em vez de a gente melhorar, a gente vai piorando. A gente que tem que se policiar, a gente tem que se policiar. Então você pode ver, meu irmão, você pode ver essa trajetória, que nós estamos além disso aqui. E a introdução deste milênio, onde muitas pessoas ficaram confusas, que quando Noé entrou na arca, já era para dar o dilúvio, não era no coração daquelas pessoas, não, agora vem o dilúvio e tudo, e a família de Noé, tu falou, isso é verdade. Não, passou 7 dias dentro da arca, 7 dias, sem dar dilúvio, sem cair uma gota. Já pensou? Será se a mulher de Noé não disse, está certo mesmo? Noé, tu acha mesmo que vai chover, rapaz? Tu pregou esse povo aí. Tu já pensou se não chove, a gente abrir a porta dessa arca, o pessoal vai lixar a gente. Noé, como é que vai ser, Noé? Mas Noé era seguro na palavra. Se Deus falou, se Deus revelou pela boca de Brana, João comeu e profetizou, eu creio, vai dar o rapto. Se Deus falou, vai chover, mulher, para da tua incredulidade. Vai chover 7 dias, 7 dias mais dentro da arca. Aí vem Deus, diz que para Abraão, nosso pai Abraão, que tem todas as manifestações que Deus fez com ele, fez com Brana, fez com a igreja. Aí vai com Abraão, olha, a tua semente será peregrina 400 anos. Quando bateu os 400 anos, Deus estendeu mais 30. Hein? Olha esse Deus como ele é uma caixa de surpresa. É igual quando o rapaz casa com a moça casa com o rapaz. Aí ele não sabe o temperamento daquela moça. A moça não sabe o temperamento daquele rapaz, os vícios que aquele rapaz tem, os vícios que aquela moça tem. E depois que eles se casam, no começo mas ele não vê, porque o pastor diz, irmão Brana fala também que o amor é cego. Quando está naquele amor, aquilo se abre, é só paixão, não vê falha. É os 3 meses, né? 3, 6 meses o máximo. Aí depois vai a caixinha de surpresa, vai aparecendo. Tu vai vendo quem é aquela figura, tu vai conhecendo quem é aquele homem. E agora não adianta mais querer separar. Agora você tem que ir até o final. Então Deus, Ele é Deus. Se Ele vir antes, amém. Se Ele vir depois, amém também. Ele faz o que Ele quer. Se Ele quiser me levar, amém. Se Ele não quiser me levar, amém. Se Ele quiser te levar, não, a gente não tem que bater no peito e dizer eu sou eleito, eu sou o melhor, eu sou escolhido, eu tenho a verdade. Não! Isso depende dele. Não é para quem quer nem para quem corre, mas que Deus usa de misericórdia. Então o que eu quero dizer aqui com isso, meus irmãos, eu creio que se tiver um nesse rapto sou eu, e a sua fé tem que ser essa. Eu vou desistir, eu vou passar a perder meu tempo aqui, todo esse tempo para achar que eu não sou eleito, achar que eu vou no rapto. Mas nós não vamos ser soberbos nisso, achar que eu sou e a minha irmã não é, achar que eu sou e o meu irmão não é, achar que eu sou e os demais ministros não são. Não, isso é uma escolha de Deus. É uma escolha de Deus. Deus abre os olhos de um e fecha
os olhos de outro e cega os olhos de outro. Então o que foi que Deus fez? Ele estava falando da vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, a vinda do anjo forte, em 63, termina a era de Laodiceia. E Deus vai tratar ainda dentro da era de Laodiceia, mesmo terminando a era de Laodiceia, Ele vai trabalhar conosco dentro de primeira e segunda etapa. De 1963 ao ano 2000, Ele trabalha em primeira e segunda etapa. É por isso, irmão, que como é que esses pastores de terceira etapa, agora eles querem voltar à mesma babuja? É babuja porque já comemos. Eles querem voltar ao rudimento, eles querem voltar aos cânticos, eles querem voltar à oração, eles querem voltar ao batismo, eles querem voltar à mulher com cabelo cortado, eles querem voltar à pregação somente de calça esporte. A igreja já comeu isso. A igreja já sabe o seu comportamento, a igreja está em pedra de coroa, porque eu dizer que estou em pedra de coroa e ainda estou com calça esporte, e eu que estou com pedra de coroa, ainda estou, quando vou na praia fico só de sunga, só de cueca, eu não estou em pedra de coroa. A minha mente pode estar em pedra de coroa, mas o meu coração não está em pedra de coroa. Essa mensagem é de pedra de coroa. Essa mensagem é para o homem, a estatura de varão perfeito. A noiva, ela é perfeita. Olha só, aí a gente tem que lembrar, 1950, pastor nasceu. Aí você vai aqui, 1950, e Deus vem trabalhando com ele. No ano 2000, 40 anos, ano 2000, 40 anos, esse espaço de tempo dos selos, eles não viram que em 67, Mombrana disse que seria a introdução do milênio, mas quem introduz o milênio é Moisés e Elias, não é a esposa que introduz o milênio, não é o irmão Brana que introduz o rapto, quem introduz o rapto é João, é o introdutor do rapto, é o prelúdio. E agora nós estamos nesse espaço, a noiva, de arrebatamento. É por isso que não há mais discussão. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos para dizer que nós somos convencidos, nós estamos entregues por essa mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11. Ela nos convenceu. Então veja, 48. A figueira brotou quando? Em 48. 40 anos, uma geração, de 48 a 88, 40 anos. Ele veio em 63. Estão pensando que é o arrebatamento. Eles estão pensando que a noiva introduz o milênio. Não. Aí teve a revelação dos 7 selos com o 7º anjo. O 7º anjo, o que foi que ele fez? Ele foi proibido de falar. Teve um espaço de tempo que a mensagem veio da América do Norte, chegou ao Brasil, caiu na mão do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Passamos em um processo de 40 anos no deserto, com primeira e segunda etapa, rodeando, que eu creio que esse rapto era para dar ali, quando o irmão Brana tivesse partido, se eles entendessem, eles eram para difundir essa mensagem para o mundo todo, mostrando que o Cordeiro saiu do trono, mostrando que a intercessão acabou, mostrando o novo nome de Deus, mostrando a manifestação do Filho do Homem, mostrando que o 7º selo abriu e revelou os demais selos e daria o rapto. Mas como era um propósito, um tipo de Israel no deserto, passou 40 anos, eles não viram nada, eles vieram com ressurreição isolada, eles vieram dizendo que o irmão Brana vai ter que ressuscitar para revelar esse 7º selo, até cumprir esses 40 anos. Por que voltar, irmão? Por que voltar para dentro da era? Por que pregar a festa das cabanas? Eles até tiraram. Cabana fala de 7 eras. Milênio ainda é um espaço de tempo. Depois do milênio tem eternidade.
é eternidade, é 8. 8 é perfeito. Nós estamos além da era, nós estamos além do pescoço, nós estamos na pedra de coroa. Irmão, nós não galgamos isso aqui por mérito, nós galgamos isso aqui por misericórdia de Deus, por misericórdia divina. E você vê que de 1963 a 2040 anos, é 2003, mas sempre Deus ou acrescenta ou diminui, porque 63 para 2003 é 40 anos, mas só que a gente coloca 2000 aqui, tem uma sobra para frente, e de 2000 até 2040 termina a era da noiva, mas Deus pode vir antes ou Deus pode prorrogar um pouquinho. E se ele prorrogar um pouquinho? Que é bem pouquinha gente que vai, hein? Bem pouquinha gente, não é muita gente que vai, é bem pouquinho. Esse Deus, ele é longânimo em tudo, ele espera um indivíduo que está dizendo que crê agora. Você já pensou se ele tivesse vindo em 2004? Aquela igreja tudo de Franca ia, mas ele esperou. Aqueles irmãos tudo do sul que ficaram contra o pastor iriam, mas Deus esperou. Aquele povo lá de Curitiba, a maior parte que ficou contra o pastor iriam também, mas Deus é longânimo, Deus esperou, Deus espera. Deus, irmão, Deus não é como nós somos ansiosos. Nós somos ansiosos. É por isso que o mundo está cheio de ansiedade, né? Porque a gente não sabe esperar em Deus. A gente já está preocupado em amanhã, a gente já está preocupado no futuro, e a Bíblia diz: não te preocupa. Tu tem que te preocupar de viver hoje, tu tem que te preocupar de carregar. Mas tu sabe qual é esse problema? É o avanço. O mundo, ele está vivendo numa aceleração. É uma aceleração. Nós estamos vivendo num tempo que nós mesmos como cristãos não temos nem paciência. Não temos paciência, nós vivemos acelerado. Em vez da gente juntar o dinheiro para a gente comprar aquela geladeira, não, a gente acelera. A gente passa de 12 vezes, 24 vezes e depois fica preocupado. Aí depois não quer ficar doente. Existe uma ansiosidade natural. E existe uma ansiedade patológica, que já se vira doença, por justamente você não saber controlar a sua vida diante de Deus. A Bíblia tem vários versículos que falam sobre isso, para a gente esperar no Senhor, para a gente descansar em oração. Mas nesse mundo frenético de tanta invenção, que isso é uma bênção, mas isso é uma destruição. Uns descamba para o lado do jogo, outro descamba para o lado da pornografia, outro descamba outra compulsão que tenha. Mas a noiva, ela se descamba para o lado da eternidade. Ela usa aqui para se alimentar. Não é que a gente não entra em problema, a gente entra em problema. Tem coisas que Deus não coloca em problema, então Ele nos tira. Mas quando a gente entra, a gente tem que pedir ajuda de Deus. Senhor, me tire e me controle. Eu creio que qualquer mulher e qualquer homem vive com a mulher uma semana fora de casa. É um alívio para ele. Ele diz: oh meu Deus, graças a Deus, vou ficar sossegado pelo menos uma semana. Um homem, a mulher vive sem um homem uma semana fora de casa. Ela diz: oh Senhor, graças a Deus, uma semana, estou descansando. Esse cara me perturba. Mas ele não fica 10 segundinhos sem esse celular. Era para esse celular ser teu marido. Pode ser o mais pobre que seja, mas aí passa a mão. Por que tu não passa a mão no teu marido? Pega ele, passa a mão na tua mulher. O que é isso? Aí as pessoas não querem estar doentes.
Duvido tu desligar esse celular e ficar sem ele. Desliga um pouquinho, desacelera, é assim que eles ensinam. Desacelera um pouquinho, dá um tempo para ti, dá um tempo para tua família, dá um tempo para teus filhos, dá um tempo. Na igreja é lugar de desligar telefone. Quer resolver problema até dentro da igreja, desacelera, tu não vai ficar rico. Se não ficou até hoje, fica tranquilo. Tu vai ficar rico se Deus te viu rico. Se Deus não te viu, para que tu quer riqueza? Para te afastar mais de Deus? Para te consumir mais? Se tu for fiel no pouco, no muito Deus vai te colocar. Mas se tu não for fiel no pouco, não sabe administrar o pouco, como é que vai administrar o muito? E hoje a esposa de Cristo, Deus está selecionando pastores, Deus está selecionando evangelista, Deus está selecionando mestre, Deus está selecionando apóstolo para ministrar a esposa dele. É Deus, a esposa ministrando o esposo, pastor esposa, evangelista esposa. Eles querem ser o administrador de Deus, mas Deus não aceita. Deus é o administrador. Deus quer embarcar nesta mensagem de Apocalipse 10, do 8 a 11, que não seja a tua mente, que não seja a tua invenção, e possa administrar. Deus quer entrar em você, mulher, para você administrar esse lar. O homem vai para frente, às vezes tem homem leso da cabeça, e às vezes tem mulher lesa da cabeça. A mulher é administradora, o homem é o consumidor. Pode pagar dízimo, pode dar oferta alçada, mas se você não souber administrar os centavos, Deus exigiu para dar para o ministro 10%, e o ministro vive deste 10%, e esse ministro ainda tem que tirar mais 10% e viver com 90%. E se você souber administrar esses 90%, você vai viver bem. A gente tem que parar de consumir. Se a gente está em dívida, a gente tem que consumir menos e se posicionar, porque Deus não vai levar um bocado de devedor para o céu. Tem gente que já pensa, passar os 5 anos, meu crédito já está liberado, vou tirar de novo outra coisa, para passar mais 5 anos. Não paga. Não, a noiva paga. A esposa, ela paga. Mas para isso a gente tem que frear. A gente precisa fazer o quê? Desacelerar. A gente precisa, quantos lares, irmão, eu estou falando isso que eu tenho muitas reclamações de casais. Briga por causa casamento puído, o irmão Brando que fala, casamento puído, casamento suportado por causa de internet. Tem até queixas de tanto um quanto o outro. Homens casados recebendo fotos íntimas de outras mulheres que elas mandam para pegar o caboclo. Por que tu não bate lá da tua? Tu gosta de... Bate da tua, rapaz. Tua mulher também tem, é a mesma coisa. Não é diferente, não. Manda ela fazer uma pose e começa a bater foto lá dela. É isso? O teu problema é esse? Para você ver aonde nós estamos. Era mais difícil antes dessa mensagem vir. Era mais difícil, porque não tinha. Aí no ano 2000 a gente ficava até abismado. Olha, vai existir um celular que a gente vai ver a cara um do outro. Eu disse, não pode, será? Hoje tu está vendo além da cara. E você acha que você esconde. Hoje, irmão, tudo está revelado. O 7º anjo revelou, João do ano 2000 para cá abriu tudo. O Satanás também está revelado. Tu pode esconder lá aquela foto que tu bateu da outra mulher que mandou para ti, que não é nem dela. Depois ela vai te pegar com a polícia. Aí depois, sabe o que vai acontecer? Tua mulher vai descobrir, teu marido vai descobrir, porque tudo está revelado. O que falar debaixo do eirado, debaixo do telhado, fala em cima, proclamar em cima. Todas as coisas estão sendo descobertas. Não adianta você esconder nada. Se tu tem esse espírito, pede ajuda para tua mulher.
Eu estou com esse espírito de tarado, me ajuda. Posso ver mulher? Estou com espírito de me ajuda. Mulher é difícil, né? Mas mulher é o alvo. Mulher é o alvo. As mulheres que são casadas e são cristãs, elas são frígidas. As que são do mundo, elas já têm um demônio que entra nelas. Então, marido e mulher têm que conversar, mostrar a tua fraqueza e pedir ajuda e orar e lutar, né? E bloqueia essa amizade, porque vai destruir teu casamento. A gente tem que bloquear, a gente tem que, sempre a gente aprendeu isso, que a gente tem que reconciliar antes da separação, porque depois que separa fica mais difícil. Então a gente tem que fazer tudo para reconciliar o casamento, tudo para mudar o casamento. Se é o jogo que está atrapalhando, se eu não consigo, se eu estou sendo muito compulsivo, aí eu estou precisando de ajuda. Aí você tem que procurar. Você tem que procurar. Nós não somos contra as pessoas procurarem remédio, nós não somos contra as pessoas procurar um psicólogo. Não somos contra. Às vezes você tem que... Eu tive uma conversa com o pastor Ormar uma vez. Eu estava com uma situação, ele disse, não, tem que procurar o psiquiatra. Porque primeiro vai o psicólogo, não, primeiro vai o... Qual é o primeiro? Antes do psicólogo? Psicanalista. Primeiro vem o psicanalista, depois vem o psicólogo, depois vai o psiquiatra. O psiquiatra é para aquela situação que tem que passar medicação. Psicólogo, psicanalista não passa medicação, que vai te ajudar com conversa, vai te ouvir, vai te posicionar. E isso é um médico como do pé, um médico como do coração, é um médico como do rim, é um urologista, é um médico. Aí as pessoas têm que dizer, não, esse médico é para doido. Não, se tu não consegue te controlar tuas emoções, então tu vais ficar doido se não procurar um profissional desse. Ou a gente ensina você a jogar a tua ansiedade em Deus, né? Joga os teus problemas, descansa em Deus. E se é o problema é o celular que tu não consegue, desliga ele um pouco por uma semana, né? O que é que está te afetando? Dá um tempo. Tem gente que fica tão assim que se tu não falar com ela, ela já fica aborrecida. Fulano está com raiva de mim. Isso é um espírito, né? Que a gente tem que vencer. E a gente dá graças a Deus que a esposa do Senhor Jesus Cristo está vivendo além disso. Além disso. Mas se você está com este problema, então peça ajuda para Deus. Ou se você não dá conta, pede ajuda para o teu marido. Se o teu marido não dá conta, pede ajuda para tua esposa. Se não dá conta, vem com o teu pastor. E o teu pastor vai te orientar, te dar uma palavra de Deus. Mas não deixe a tua mulher, não deixe o teu marido. Não é tempo de se separar, irmão. É tempo da gente se unir. Se tem um tempo da gente se unir, depois que a noiva for raptada, o remorso que vai dar, se nós ficarmos fora deste rapto, os mais cobrados vai ser nós, porque a quem é mais dado, mais é cobrado. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.